Bom, rapaziada, eu vou começar o vídeo de uma forma que a torcida do Ceará não vai gostar, mas que essa é a realidade dos fatos. Primeiro, não tiro uma vírgula do que eu falei da análise pré-jogo, que o Ceará, os jogadores, os diretores, o presidente estavam se borrando de medo da Ilha do Retiro, pela questão óbvia. Qualquer motivozinho de previsão do tempo, qualquer motivação ali, qualquer notícia que saía de um áudio vazado de Evandro de Carvalho, eles tentaram mudar e tirar o jogo da Ilha do Retiro. Isso aí, gente, eu não vi nenhum clube na minha vida fazer isso e ter tanto medo da Ilha do Retiro como o Ceará estava ontem. Isso aí tá muito. Ontem não, né? Fazia um mês já. Desde que saiu o confronto Sport Ceará na Ilha do Retiro, um mês atrás, os caras estavam mandando carta de ofício, nota de ofício para a CBF, pedindo o adiamento do jogo, pedindo o adiamento, a mudança do local da Ilha do Retiro, porque não dava para praticar futebol lá e tal. Isso é a primeira realidade dos fatos. A diretoria e os jogadores e o presidente do Ceará estavam se borrando de medo da Ilha do Retiro. Eu sei que você aí, meu amigo, torcedor do Ceará, não vai gostar de ouvir isso, né? Mas tem problema nenhum. Pode depositar seu dislike ou like aí. Ó, eu só vejo, eu tô analisando da forma que eu vi, de fato, e que todo mundo viu minimamente, os torcedores do Fortaleza tirando sarro, do Bahia tirando sarro, todo mundo tirou sarro dessa atitude que, de fato, apequena o seu clube mesmo, de, tipo, tá com medo de jogar do esporte, no esporte na Ilha do Retiro. Esse é o primeiro fato. Aí vai vir agora a galera falando o seguinte, olha aí, ganhamos na ilha. De fato, ganharam na ilha. Ganharam na bola, né, nos pênaltis e tal, ganharam. Verdade, show. Aí agora eu vou tocar no outro ponto. Não é porque ganharam que, não, olha aí, não estávamos com medo da ilha. Não, não é nada disso, tá, gente? O Ceará, com 5 segundos de jogo, 5 segundos de jogo, isso mesmo, 5 segundos de jogo, já começou a fazer cera. E parabéns ao árbitro da partida, que de fato ele percebeu isso de forma muito rápida. Com 5 minutos, 10 minutos, ele já estava amarelando jogadores do Ceará por cera. O goleiro, Varley, são os reis ali da cera. Já estavam pipocando antes do jogo, com 5 segundos de jogo. Não é à toa que o massagista, velho, isso eu nunca vi na minha vida também, tá? O massagista, tá? Massagista, eu era, sei lá, eu não sei, acho que era massagista. Os caras que vão lá botar, aplicar o geló nas pernas dos jogadores, deve ser massagista, sei lá. Se não for, é qualquer coisa próxima disso, tanto faz. O massagista tava fazendo cera, o cara que tava botando gelol nos caras do Ceará estavam fazendo cera, pô. O cara tomou amarelo, eu nunca vi isso na minha vida. Normalmente esses caras da comissão ali e tal, preparação física e tal, eles tomam cartão no banco de reservas, né? No banco de reservas eles tomam cartão, por, sei lá, por reclamação de um pênalti, enfim, de qualquer coisa. Normalmente essa é a lógica, né? Mas tomar cartão por cera, eu nunca vi isso. Então, esses são os dois primeiros pontos. O terceiro, aí, velho, é muito bizarro isso, né? É bronca aguentar, zoeira de jogadores que pipocaram o jogo inteiro e nos dois jogos da decisão. Eric se acha o grande jogador. De fato, tá numa grande temporada. Isso aí é indiscutível, né? Para mim, na Copa do Nordeste, ele tá ali no top 3. Juba é o melhor jogador da Copa do Nordeste, artilheiro e tal, dando muitas assistências também. Enfim, Juba dispensa apresentações. Melhor jogador da Copa do Nordeste. Beleza, ok. Aí, Eric posta a foto, tudo normal em Pernambuco, como se ele tivesse deitado no jogo, né? Como se ele tivesse decidido algo. Decidiu nada, gente. Pipocou os dois jogos. Ele pipocou no jogo do Castelão, inclusive o Sport fez um péssimo jogo, né? E o Ceará fez um bom jogo no Castelão. Eric foi um dos piores jogadores do Ceará no Castelão. E pipocou ontem de novo, não ganhou uma jogada no mano a mano, não conseguiu dar um drible, não fez nada o jogo inteiro, nada, zero. Como o time do Ceará inteiro também não fez absolutamente nada. Então, assim, Eric é pipoqueiro. Pipoqueiro. Essa que é a realidade, gente. Pipoqueiro. Ontem ficou provado isso mais uma vez. Bateu o último pênalti lá e fez legal, bacana, mas cenário todo favorável para os caras já, né? Gabriel Santos tinha acabado de perder um pênalti. Eric ainda podia perder um pênalti, que o Ceará nem ia perder o título. Então, Eric não fez nada. Essa é que é a realidade. Fez muito antes da final, né? Antes dos dois jogos da final. Queria passar logo esse recado, mas eu sei que nesse momento a torcida do Ceará vai discordar de mim e falar que eu estou louco. Não tem problema nenhum. Eu, particularmente, não vou ver nenhum comentário aqui no chat, não, tá? Queria colocar esses 3 pontos. Ceará pipocou, diretoria, presidente de jogadores, e Eric também pipocou no jogo ali, né? Só que, de fato, aí, vamos lá, né? Entrar no mérito agora um pouquinho mais do jogo em si. O Sport finalizou 20 vezes contra
3 finalizações do Ceará. O Ceará finalizou uma bola na barra, enquanto o Sport finalizou 6 bolas na barra. O Ceará no primeiro jogo, de fato, teve volume maior, no primeiro jogo lá, né, no Castelão, teve volume maior, teve mais posse de bola, criou mais e tal. Mas, e de fato, poderia fazer um 3-0 até, só que o Sport ontem jogou muito mais do que o Ceará, assim, muito. E se pegar comparar o que o Sport jogou e criou, em comparação ao que o Ceará jogou e criou no primeiro jogo, o Sport foi melhor, isso aí é um fato também. Os números provam um pouquinho disso. A estatística prova um pouquinho do que foi o jogo. Então a gente massacrou o Ceará nos 2 tempos, principalmente no primeiro tempo, e era para sair com 4-5-0 e vencer no tempo normal. Ah, por que não foi? Porque a gente perdeu o gol, velho. A gente perdeu o gol. Vacilou. Perdeu o caminhão de gols e tal. O goleiro do Ceará estava num ótimo dia também, apesar de falhar bastante. Ele, apesar de falhar, estava também se consagrando, fazendo ótimas defesas, inclusive nas penalidades, né? Então, isso também, o goleiro do Ceará, para mim, foi decisivo aí, de fato, no cômputo geral, né? Beleza, gente. Assim, nos pênaltis, não precisa a gente perder muito tempo de análise, porque o jogo termina 1-0 para o Sport, e o Sport perdendo um caminhão de gols e tal. Eu nem quero recapitular todos os gols que o Sport perdeu, porque eu nem vou decorar tudo aqui de cabeça. Aí vai para os pênaltis, é aquilo. Renan, eu tava confiando em Renan. Para mim, o Sport ia ser campeão da Copa do Nordeste com o Renan sendo protagonista, vivendo noite de magrão. Eu tava com essa sensação. E ele começa mostrando que ele estava muito preparado. E ele ontem foi muito bem nas penalidades. Em quase todas, ele acertou o canto, pelo menos, e só não pegou mais porque, de fato, os pênaltis do Ceará foram bem batidos. Inclusive, o de Guilherme Castilho que ele bateu foi um bom pênalti, cara. Pênalti bem batido, mas Renan foi lá e fez uma boa defesa. A bola resvala nele e bate na trave também, né? Aí Renan pega primeiro de Danilo Barcelos. E Danilo Barcelos é um bom cobrador de pênalti, né? É um cara que tem um bom recorte histórico. Inclusive, quando o Ceará anunciou Danilo Barcelos, Arthur Rezende, anunciou Jean Carlos, anunciou também... Pô, teve mais um jogador aí no balaio. Eu falei, cara, o Ceará é um time que sempre perde em decisão de pênalti. Isso aí eu falei início da temporada, tá? Nem tinha começado ainda os jogos. O Ceará, ele contratou os batedores de pênalti oficiais dos outros times, pô. Então, tipo, o Ceará estava, de fato, mais preparado do que o Sport para bater os pênaltis. E, de fato, se provou que estava mais preparado, de fato, para cobrar os pênaltis. Só que, assim, Renan, ele começa fazendo uma ótima defesa no pênalti Danilo Barcelos. Ótima defesa. Meus amigos, se o lance não volta pelo VAR, o Sport era campeão da Copa do Nordeste. Eu não tenho dúvidas nenhuma. O Sport e tava com a moral elevada depois daquele pênalti defendido. Aí o Val, pênalti inválido. Puta que... Aí a memória já da gente já foi em 2021. E a minha, pelo menos, foi imediatamente em 2021. Depois daquele pênalti ali, aquela cobrança de pênalti contra o Náutico, que Maílson se adiantou um pouquinho e ficou com os 2 pés ali fora da marca da cal e da projeção da linha do pênalti. Na linha da barra, melhor dizendo, na linha do gol. E aí o juiz pede para voltar. Quando ele pede para voltar, esfria tudo de novo. Aí Danilo Barcelos bate e faz. Aí tira a moral do Sport que estava elevada. Quando pede para voltar, tira a moral e transfere a moral todinha para o Ceará. Aí Juba, para complementar, vai lá, bate mal. E assim, não foi tão mal assim, mas porra, bateu mal, né? Assim, não foi um pênalti muito bem batido. Também não foi a pior coisa do mundo. Mas eu queria colocar um parêntese sobre pênaltis do Luciano Juba. Eu não me recordo agora de todos os pênaltis que Juba bateu na carreira. O que eu me lembro agora desse ano foi contra o Bahia e foi contra, hoje, né, ontem no caso, contra o Ceará. Pode perceber os 2 pênaltis. Ele telegrafou os 2 pênaltis. O contra o Bahia, ele fez o gol. De fato, ele fez. E o de ontem foi bem parecido. Ele telegrafou o pênalti também. Bateu e aí Marcos Felipe, naquele lance, naquele jogo lá, não chegou. Só que Richard chegou nesse lance, né? Richard tava na noite iluminada nos pênaltis, foi lá e pegou e tal. Ok. Aí, acabou, pô. Basicamente, assim, a gente acabou nossa moral, né? A gente pensa, agora já era. Já era. Juba perdeu primeiro, eu já tava com, pô, ainda dá, tá ligado? Mas difícil. Aí vai lá, Renan faz uma defesaça no pênalti de Guilherme Castilho, Sabino vai lá e empata. 0-0, tudo igual. Só que aí, meus amigos, aí o Ceará vai lá, bate, faz e tal. Aí vem Gabriel Santos. Aí a gente vai entrar agora nos pontos do era isso, o erro cascata, né? Vai acumulando erros, até que chega culminando numa perda de título. Sim, qual o sentido de Gabriel Santos bater o pênalti de ontem? Lógico que eu não sou Henderson,
eu não estava nos treinamentos, talvez Gabriel Santos estava treinando muito bem, eu não sei. Muitos falam que pênalti é loteria, né? Eu sou muito contrário a essa tese. Para mim, pênaltis é qualidade técnica do jogador para bater, treinamento, e aí vem a questão emocional. Para depois vem a pitadinha de sorte. Então, óbvio que pênalti não é só competência, mas para mim, o principal, ó, qualidade técnica do jogador para bater o pênalti e treinamento. Anderson falou, treinamos ali desde a reta final ali dos jogos, da competição, antes da final já estávamos treinando, beleza. Aí você chega na questão emocional. Será que Gabriel Santos pipocou? Pipocou, Gabriel Santos pipocou, cara, no jogo. Gabriel Santos pipocou. Essa é a realidade. Pipocou Gabriel Santos. Ele bateu um pênalti, assim, com medo de perder já. Ele já bate, você já viu no semblante que ele ia perder o pênalti. Quando eu vi Gabriel Santos bater, pô, ele vai bater o pênalti. Aí, meu pai tava assistindo o jogo do meu lado, né? Aí ele olhou assim pra mim, aí, Gabriel Santos. Eu já botei a cara pra baixo e fiz assim, ó. Gabriel Santos, irmão, não tem qualidade técnica pra bater pênalti. Se você não tem qualidade técnica pra bater pênalti, você tem que dar um porradão no meio do gol, irmão. Porradão. O goleiro pegar, pegou. Porradão no meio do gol, um pouco mais pro lado, né? Direito ou esquerdo. Porradão, forte no alto. Não pega nenhum goleiro, quase nenhum goleiro que pega esse lance. E aí, se o goleiro pega, méritos do goleiro aqui, ó. Parabéns pro goleiro. Aí ele bate daquele jeito manhoso, telegrafando, fraco, meia bomba. Aí o goleiro vai lá e pega. Aí Eric, de fato, aí ele não pipocou no último lance. Foi lá, bateu bem, firme, forte no ângulo, mas também o cenário estava todo favorável para o Ceará ser campeão ali já. O Sport, se o Ceará fizesse, o Ceará era campeão. Se o Ceará perdesse, ainda estava no bolo, no bololô. E aí é que tá, né, a decisão. Gabriel Santos para bater, tendo Fabinho, que não é um exímio batedor, mas, porra, eu confio muito mais em Fabinho do que em Gabriel Santos. Mas antes dele, na fila para mim tinha Filipinho, que era para ser o primeiro ali. Filipinho era para bater aquele pênalti, não era para ser Gabriel Santos. Tinha Filipinho, tinha Wanderson, tinha Everton, que estava bem demais no jogo, preparado mentalmente também para a partida. Tinha Fabinho, para depois você pensar em Gabriel Santos, pô. Então, assim, é complicado, é o acúmulo de erros, e a gente acabou perdendo o título. Então, assim, se eu fosse fazer um resumo do porquê o Sport perdeu o título, é a coisa mais óbvia do mundo e tem que ser ressaltado. Não é porque, sei lá, fulaninho cravou que o Sport ia perder ou que ia ganhar, ciclaninho falou, ou eu não fui pro jogo. Pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus, isso não tem nada a ver. Para mim, o principal foi, primeiro, tá? Primeiro de tudo, caminhão de gols perdidos no tempo normal. Se a gente converte metade das chances criadas, era 3-4-0 em cima do Ceará. Fácil. Fácil, o Ceará não fez nada. Neutralizado em toda a partida. Caminhão de gols perdidos, primeiro fator. Segundo, de fato, na hora dos pênaltis, não teve uma organização mais correta de quem deveria bater os pênaltis ali. E terceiro, é o azar. Assim, é o azar, irmão. A gente olha para aquele pênalti ali que Renan defendeu e fala, meu irmão, bicho, 5 centímetros, 1 centímetro, sei lá, 3 centímetros para lá, a gente era campeão da Copa do Nordeste. Bizarro, né? Bizarro. Então, assim, a gente termina a competição tendo o melhor ataque, a melhor defesa, a melhor campanha, o melhor futebol apresentado contra o Ceará nos 3 jogos, não nos 3, mas no cômputo geral dos 3. O jogo lá do Presidente Vargas, a gente jogou muito mais do que o Ceará. O jogo do Castelão, o Ceará dominou o Sport. E o jogo da Ilha, o Sport dominou o Ceará. Então, de 3 jogos, o Sport dominou o Ceará em 2. Pelo menos, dominou em um completamente, no outro jogou mais, e no outro foi dominado. Então, no cômputo geral, o Sport jogou mais do que o Ceará, e o Sport, de fato, merecia mais o título do que o Ceará. Aí vai vir os torcedores do Ceará falando que não, você não pode falar isso. Eu posso, para mim essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião e para mim colocando bons argumentos aqui. Só que é que vai entrar no ponto, né? Futebol não é um esporte justo, não é um esporte de merecimento, não existe isso. Quantos e quantos times a gente já não viu ser campeão de torneio, até importante, de Copa do Mundo, gente, sem jogar nada. Só é pegar a Argentina aí. A Argentina é um exemplo vivo disso, jogava nada. Aí bota a bola em Messi, vê se ele vai achar algum lance, algum pênalti espírita, e acabou. Jogaram muito na final ali e tal, mas de um modo geral a gente não jogava nada. Jogou um ou outro jogo ali contra a Croácia e tal. Enfim, mas não vou voltar para recapitular a final de Copa do Mundo. Dane-se. Copa do Mundo, Copa é isso. Copa do Nordeste, Copa do Brasil, qualquer Copa, não se decide quem joga mais, quem cria mais. Se decide quem é mais eficiente. Ah, sim, mais uma coisa, eu lembrei muito de Sport Santa Cruz na final do Pernambucano.
naquele ano que a gente foi vice-campeão para eles por causa da arbitragem, né? Me lembrou muito, cara, assim, você olha para um jogo e fala, velho, eu tô mais triste do que puto. É mais ou menos isso, porque assim, você vê quem era que fazia um trabalho mais decente na temporada? O Sport não trocou de treinador, quem trocou foi o Ceará. Quem trocou foi o Ceará de treinador. Quem é que pratica o melhor futebol? É o Sport. Quem é que tá nas oitavas de final da Copa do Brasil? É o Sport. Quem é que pratica o futebol de Série A? É o Sport. Quem é que tem o melhor time? É o Sport, pô. Então, assim, o Sport fez tudo certo para ser campeão. Só que as coisas simplesmente não aconteceram. E eu analiso mais ou menos dessa forma, tá? É paciência, velho. Fazer o quê? Eu fico até sem palavras. O que é que eu vou argumentar mais além disso? Não sei. Perdemos um título que merecíamos vencer demais. Ano passado era um outro cenário. A gente tinha um time horroroso, apesar de avançando ali e tal, e até com méritos de certa forma assim, mas era meio que no modo empolgação, enfrentando um Fortaleza muito forte. Então, naturalmente, o favoritismo era do Fortaleza, e eles iam decidir no Castelão. Então, eles estavam com a vantagem natural da coisa, né? Tinha o melhor time e tal. A gente tinha um elenco horroroso, praticava um futebol bem competitivo, sim, mas que precisava de qualidade técnica que definisse jogos. Coisa que a gente tem esse ano de sobra. Só que não definiram, né? Paciência, o caminhão de gols perdidos foi o fator principal para o Sport perder essa Copa do Nordeste nos pênaltis, tá? Agora, gente, não tem muito mais para onde correr, é focar na Série B, isso aí é um papo para depois. Bom, eu acho que eu não estou esquecendo de nada, tá? E é isso, acho que o sentimento da torcida do esporte é de tristeza mesmo, de tipo, frustração, decepção, de pô, a gente fez um trabalho tão bom, o técnico fazendo um trabalho tão espetacular assim, pra gente perder, porra, a gente não merecia perder não, mas fazer o quê, né? Futebol tem dessas, tamo junto.